Pessoal, boa tarde, né? Vocês viram que eu dei um parecer de como foi minha construção num processo de um cargo administrativo, né? E que eu tenho uma experiência diferenciada dentro de certos setores, né? E eu conquistei uma experiência dentro do setor de patrimônio, né? E que é um conjunto, é conjugado patrimônio almoxarifado, porque os dois não podem se separar. É porque um dá entrada dentro do outro, né? Vamos supor, o patrimônio chega na empresa, tem que dar entrada dentro do almoxarifado, porque é um produto de dentro do almoxarifado, né? Porque é um produto eletrônico, é um produto eletrônico, é um produto mobiliário, né? O almoxarifado que tem produtos mistos, né? Dentro do almoxarifado, né? Tem desde produtos alimentícios a diversas naturezas, né? Isso é um detalhe, né? Tá. Dentro desses setores é uma responsabilidade diferenciada, né? O almoxarifado, você recebe, né, requisição para despachar, né, os produtos do almoxarifado, né? Você é solicitado, né? Vem uma requisição, documento quando se trata de órgão, né? Empresas também passam um tipo de documento, empresas terceirizadas, empresa privada que chamam, né? Tá. Passa para dentro do almoxarifado, né? Se ela quiser um tipo de produto que seja um patrimônio para aquele setor, ela vai requisitar do almoxarifado, mas tem uma diferença aí, tá? Quem vai fazer isso já para certas coisas já é outros setores, tá? Mas pede, né, emite um documento, né? E solicita aquele produto, vamos supor, dentro de um almoxarifado, de um sistema administrativo, né? Você vai ter papel, você vai ter caneta, né? Você vai ter vários produtos de um escritório, né? E assim sucessivamente, né? Para a copa daquele local, você tem o produto alimentício, que é açúcar, café, assim, e assim sucessivamente, né? Tá. Então, você tem que entrar com documentos, né? Para poder ser liberado, né? Nada pode ser verbalmente, né? É por isso que às vezes a pessoa chega, porque eu digo não, é que tem que ter documento, né? Se você viesse com documento, se atendia na hora, né? Mas a lei permitia que você entregasse com 24 horas aquele material, né? Mas como se tratava já tinha documento, realizava o processo na hora. Quando se tratava de patrimônios que adentrou no almoxarifado, né? O setor que teria que solicitar aqueles materiais seria o setor de patrimônio. Então, o setor de patrimônio fazia uma requisição para dentro do setor de almoxarifado, tá? O setor de almoxarifado despachava para o setor de patrimônio. O setor de patrimônio ia criar todo um procedimento ali, né? Ia fazer termos de responsabilidade, ia fazer para poder entregar os patrimônios nos setores, né? Você de repente chegou o patrimônio para o setor dentro de uma escola, né? Para diretoria, né? De repente chegou uma mesa, né? Um mobiliário, chegou uma máquina de escrever, né? Vamos fazer uma compra aqui, até a máquina de escrever não se usa mais, né? Uma máquina de calcular, uma comparação, né? Um computador. Então a diretoria solicitou ao setor de patrimônio, né? Certo? E com isso você vai fazer um termo de responsabilidade, né? Que naquela sala da diretoria ali existe vários patrimônios ali, né? Ah, mas tu tem um termo anterior que já estava lá, aquele patrimônio antigo. Você vai dar entrada no sistema de patrimônio, né? Você vai acrescentar aquele patrimônio que chegou, né? Vai ser criada uma nova placa de patrimônio, né? Porque essas placas causam sérios problemas em órgão público, né? Isso é um problema sério no órgão público, né? Tá? E com isso você vai levando o patrimônio ao setor e já vai com um termo de responsabilidade na mão. 2 cópias, né?
Uma cópia é assinada, né? As duas cópias. A pessoa que é responsável pelo setor, que vai receber o patrimônio, assina as duas cópias. Uma fica com o setor de patrimônio e a outra, aquele termo de responsabilidade, fica em um mural, pode ser até um mural daquele setor, entendeu? Certo? E aquela sua cópia é arquivada, né? Eu era técnico em arquivo e protocolo, né? Eu tinha todo um procedimento de arquivo, né? Então tudo que entrava era arquivado. Relatório. Chegou no final do mês, você tem um relatório para apresentar, apresentar à sua direção o que aconteceu naquela eventualidade do mês. Então, o próprio sistema do patrimônio, o próprio programa, né, em todo o seu trâmite de entrada e saída, tal termo, quando você chegar no final do mês, aquele relatório estava pronto no sistema, entendeu? Estava pronto ali. Aí o que você fazia? Você entrava no arquivo X e emitia aquele relatório, né? Chamava-se um tipo de relatório analítico, né? Que analisou todas as suas eventualidades e lhe deu todo o parecer mensal, né? Tá? Então, emitia aquele relatório, né? Com todas as requisições de qualquer patrimônio que saiu para os setores, né? Tá? E ali juntava, aí se saía para os setores e pedia assinatura, né? Então 2, 3 pessoas assinavam ali junto com você e aquilo ali saía para avaliação da direção, né? Então todo um procedimento tinha, nada fugia da realidade das regras e normas da lei, né? Tá? Então eu emitia 2 relatórios. Eu emitia um relatório de almoxerifado e remetia um relatório de patrimônio. Assim mesmo acontecia quando eu estava na manutenção. Eu fui coordenador e chefe do setor de manutenção, né? Assumi a manutenção do Senac Amapá, foi uma experiência diferenciada, foi uma conquista de um aprendizado diferenciado, né? E não tínhamos, o único problema que nós nos deparamos de emergência foi porque tinha uma burocracia interna de documentação que precisava fazer, né? Tá? E nós não só assumimos a manutenção de serviços gerais, não. Nós assumimos a manutenção de serviços gerais, nós assumimos a administração dos veículos, de entrada e saída dos veículos, nós assumimos a administração dos vigilantes que estavam dentro do Senac, nós administrávamos ele, né? Entendeu? Por isso que quando eu entrei no Senac, na manutenção do Senac, eu fui obrigado, né, por me certificar de uma situação, eu fui obrigado a trocar o vigilante, né, por uma certa situação, né, por uma falta de conduta, né, por ignorar a minha presença, né. Então eu peguei e mandei o diretor trocar o vigilante daquele dia, né. Eu era chefe de manutenção, tá? E por isso, todo cuidado se tinha, entendeu? Todos os cuidados se tinha, né? Porque eu sou chefe de manutenção, eu não sou chefe de patrimônio, olha só a responsabilidade que eu tenho. Mas eu tenho toda uma responsabilidade com os patrimônios dentro daquela empresa como chefe de manutenção, sabia disso? Então fique atento a isso se você não sabe, né? Então, eu passei a tomar uma providência diferenciada quando eu assumi a manutenção, né? Chegar mais cedo. Meu horário era 8, eu chegava às 7. Por que essa perseguição? Não era perseguição. Você estava você era coordenador de um setor de manutenção ao qual funcionava uma escola técnica federal, entendeu? Então, a sua responsabilidade com os auxiliares de serviços gerais tinha uma importância e uma responsabilidade diferenciada. Porque eu, como chefe de manutenção, eu tinha que entregar às 8 horas da manhã todas as salas de aula limpas, todos os banheiros da instituição limpos, né? Todos os corredores limpos. Eu também fiz essa limpeza quando eu era o auxiliar de serviços gerais. Entendeu como é que é? Tá?
Eu precisava, mas o auditório só vai ter evento de tarde, mas o auditório estava limpo de manhã, né? O auditório entre as 7 e as 8 ficava limpo. Mas o auditório não vou limpar agora de manhã porque só vai ter evento lá de noite. Não, o auditório ficava limpo, arrumado. Por quê? Porque se alguém precisasse de alguma eventualidade dentro do auditório, o auditório estava limpo. Mas aquela sala não vai ter aula hoje porque não tem curso na sala. Mas a sala ficava limpa. A sala estava limpa, arrumada, porque qualquer eventualidade que precisar, de repente o diretor achou que deveria fazer uma reunião de emergência. Onde é que tem uma sala? Tem uma sala limpa aqui, diretor. Ou então tem o auditório está limpo, pode fazer lá. Então essa atenção você teria que ter. Então você é chefe do setor de manutenção, tá? Você é responsável por toda aquela eventualidade que acontece. Ainda era responsável pelo jardineiro, né? E eu fui jardineiro também, né? Fique atento a esse ponto, tá bom? Você é administrador, né? Agora você tem responsabilidade com a direção, né? Você tem que estar em comunicação com a direção, né? Se vai acontecer alguma coisa, o diretor vai acontecer isso. Se vai acontecer uma mudança, o diretor vai acontecer isso. Se vai, vou trocar a chave daquela sala, troquei a chave, você aponta no seu relatório. Eu precisei trocar aquela chave. Vou trocar a chave da tesouraria. Pronto, aponta essa chave da tesouraria, né? Naquele relatório, diretor, eu tive que quebrou a porta ali, eu tive que trocar ali o negócio, tá? Entendeu? Então qualquer eventualidade você tinha que estar administrando aquele momento, né? Tá? Então, como você era responsável, então você teria, né, que alguma solicitação que eu fiz não poderia ser atendida porque se tratava de situações, né, que não era de competência do SENAC tomar aquelas providências naquelas situações, né? Então, por isso, mantia o que já estava e o que acontecia anteriormente, né? Não poderia mudarmos as regras do jogo, porque senão nós teríamos problema, né? Então, por isso, adotava todas as medidas, né, de uma situação, né? Você é o chefe do patrimônio, você é o chefe de manutenção, então você é responsável pelo setor de patrimônio também, em parte, né? Se vai passar um patrimônio pela portaria, né, o vigilante tem que estar atento àquilo ali e que tem que saber se aquela documentação se tem documentação para sair certo do patrimônio, né? Então eu era responsável pela vigilância, pelos veículos e pelo setor de serviços gerais, né? Os colaboradores, né? Porque ninguém, aquele ali né? É assim que diz. Aquele ali é um limpador, não, aquele ali é um cara da limpeza, não. Aquilo ali é um colaborador do setor de serviços gerais. É uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que chega primeiro na instituição e que faz logo o seu primeiro momento de trabalho, né? Então, por isso, é um